Olá, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos de volta com o nosso vídeo de toda semana, todo domingo. Nesse horário, mais ou menos, a gente solta um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Por que nós corremos disso? Antes de nós irmos para o texto, eu queria pedir para você se inscrever, comentar, deixar seu like e jogasse para os grupos familiares aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. O objetivo é a gente trazer uma espiritualidade, um jeito de viver segundo Jesus. O texto de hoje é a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Diz assim: Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem um genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Todos nós, o Senhor, Ele nos criou com uma natureza, Ele nos criou para nos relacionarmos. E é tão difícil, é tão doloroso, que na convivência que nós temos com alguém, não está havendo conversa, não está havendo diálogo, não está havendo aquilo que o famoso conversa fora. Porque nós precisamos disso. E se não há isso, há um problema. Se não há conversa, se não há o diálogo, há um problema que nós precisamos reconhecê-lo e principalmente precisamos tratá-lo. Agora, o propósito dessa epístola, dessa carta que Pedro escreve, é do quê? É de encorajar, instruir, para que nós sejamos suportes na vida das pessoas. Sabe aquela expressão, eu tenho que suportar fulano? De fato, essa expressão é verdadeira, porque nós precisamos ser esse suporte na vida das pessoas, de suportar as coisas boas, mas também suportar as coisas ruins. E a gente vai enfatizar um pouco sobre esse detalhe. Então essa carta, ela tem esse objetivo de exortar. O que é exortar, gente? Exortar é animar, fortalecer, reanimar as pessoas que estão à nossa volta. E não colocar um peso. Às vezes nós confundimos a palavra exortar como expor, chamar atenção perto das pessoas. E isso não é verdade. Mas vamos pensar, por quê? Porque cada dia nós temos uma grande dificuldade de nos relacionarmos. E algo que Deus ministrou no meu coração, que a gente tem dificuldade de se relacionar porque nós queremos relações de interesse e não relações baseadas no amor. Sabe aquela expressão, o que fulano tem, o que ele faz, qual é a posição social dele, qual é o status social dele, a condição financeira. Parece que isso aí são mais importantes do que simplesmente amar. Parece que todos esses adjetivos eles são mais importantes do que aquilo que o próprio Deus é, amor. Sendo Deus amor, o que as relações precisam? Elas precisam e elas se sustentam no amor. Mas o texto ele diz para nós sermos crianças no versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Percebam, gente, que as crianças elas querem simplesmente se relacionar com as pessoas. Elas simplesmente se aproximam, elas simplesmente abraçam, elas simplesmente ela tem afeto, ela simplesmente ama. Agora nós temos essa dificuldade de se relacionar
quando nós temos uma certa frustração com algum relacionamento que nós tivemos. Então, se nós queremos nos relacionar, nós precisamos ter relações baseadas no amor. Agora, um ponto muito importante que eu quero destacar aqui na palavra de hoje é que nós queremos ser tijolos nos relacionamentos e não pedras que vivem. Por que tijolo, gente? Porque o tijolo, ele encaixa perfeitamente com um tijolo igual ao outro. Você pega um tijolo, ele se encaixa perfeitamente com o outro. Mas aqui o texto ele fala que vocês são como pedras que vivem. Somos pedras de carne. Pedras que para se encaixar com outra pedra precisa de um desgaste, precisa de ser desbastada, tirar as arestas, tirar aquilo que dificulta o encaixe. E você sabe o que faz com que haja a facilidade no encaixe dessas pedras dos relacionamentos? As diferenças. O grande problema é que nós nos afastamos das relações porque nós queremos que, para dar certo comigo precisa ser igual a mim. Para dar certo comigo, para eu ser amigo de fulano, de Beltrano, tem que ser muito parecido comigo. E não é assim. Jesus ele tratou e sempre ele valorizou que a questão espiritual é muito mais importante. É um grande desafio para todos nós, olharmos para as pessoas, olhar para o interior de cada uma delas e não ficar fixado nas, mas fulano ele é assim, ele é uma bênção. Não, nós somos falhos, nós temos dificuldades com as nossas falhas, por quê? Porque nós achamos que as nossas falhas é o fim do mundo. E não, é um processo de tratamento, de humanização que nós precisamos ter. Então, não queira ser um tijolo, mas queira ser uma pedra viva, uma pedra que precisa de tratamento, que eu preciso do outro que eu não concordo para eu melhorar como gente. Mas fulano é chato e nós somos legais? Mas eu não gosto de fulano. Por que a gente não olha para dentro de si ao invés de olhar para o outro com os defeitos? Nós temos dificuldade de nos relacionar porque nós queremos relacionamentos sem dificuldade alguma, sem tratamento. Nós queremos relacionamentos, mas a gente não quer ser tratado, não quer ser melhorado, a gente não quer se humanizar, a gente não quer ser um ser humano melhor. Que a gente fique com essa palavra, que a gente deseje esse tratamento ininterrupto de Jesus dentro de nós, de cuidar do nosso interior, e cuidando do nosso interior, nós vamos ter mais condições de zelar do nosso exterior e das pessoas que estão à nossa volta. Você é uma pedra viva e a vida do Senhor mora em você. Então deseje essa semana ser tratado pelo Senhor, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, todos nós precisamos ser tratados, melhorados, humanizados e nos parecer com o Senhor Jesus. Que nesta semana que se inicia hoje, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça e nos faça uma pessoa mais parecida contigo. Abençoe o nosso trabalho, Senhor, o ministério, abençoe, Senhor, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, Senhor, tudo que iremos fazer, mas com a seguinte certeza: estamos em tratamento, estamos em processo de crescimento. E que tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor Jesus. E que o nosso interior seja tratado, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que o consolo do Espírito esteja com todas as pessoas que estão vendo esse vídeo e por aqueles que vão ser alcançados por esta palavra que veio do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Jesus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada por Ele. E não se esqueça, você é uma pedra viva que precisa de tratamento como eu e você. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.